agora eu vou falar sobre derivadas de ordem mais alta. O que vem ser derivadas de ordem mais alta? Bom, se a gente lembrar lá de função de uma variável, o que são as derivadas de ordem mais alta? São aquelas derivadas de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, assim sucessivamente. Tem significado? Muito, é importante. Por exemplo, a função de uma variável, qual o significado da derivada de segunda ordem? A concavidade da função. Derivada de segunda ordem positiva, quer dizer que a função tem concavidade para cima. Função boquinha para cima. Concavidade negativa, boquinha para baixo. Tá? Então tem esse significado aí, né? Então, por exemplo, para a função de uma variável, vou fazer um desenho aqui, tá? Vou pôr uma página a mais aqui, né? Ó, tem uma função aqui. Opa! Tem uma função aqui, ó. Função de uma variável. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, qual a derivada primeira da função? Eu não sei o valor, mas eu posso dizer que a primeira é positiva, porque a tangente é para cima. E a segunda? A segunda é negativa, porque a concavidade aqui é para baixo, tá? Pega esse ponto aqui. Derivada primeira, negativa, concavidade positiva. Derivada segunda, positiva. Aqui, ó. Derivada primeira e derivada segunda positiva, concavidade para cima. Então, a derivada primeira dá a inclinação da reta tangente no ponto. E a derivada segunda, ela dá o quê? Ela dá a concavidade da função. Tá? Então, ela é bastante importante também para... ela é importante também para mais variáveis, tá? Então a gente utiliza esses conceitos aí, a gente tem essa utilização, utilidade e eles são bastante importantes. Bom, então vamos ver como é que a gente faz aqui. Primeiro a gente vai considerar o caso para a função de duas variáveis, tá? Então vou pegar uma f que vai de um domínio contido em R2 em R, tá? Como é que é a notação dessa função? Essa função ela é denotada como f de xy. Só para lembrar, né? Quais são as derivadas de primeira ordem da função? As derivadas de primeira ordem da função são derivada parcial de f em relação a x, ou seja, df dx, esse d meio tortinho aqui, né? Ou a notação assim, f de x também. E a derivada de f em relação a y ou f de y, tá? Essa é a notação que a gente usa. E para as derivadas de segunda ordem, quantas vão ter, né? Uma forma fácil aí da gente lembrar, mnemônica, é o seguinte. Quando a gente está com duas variáveis, as derivadas de primeira ordem é 2 elevado a 1, que é a ordem. Isso aqui, a potência é a ordem da derivada, e aqui esse número que entra assim a ser elevado é a quantidade de variáveis. Então, por exemplo, professor, então para uma função de 3 variáveis, quantas derivadas de primeira ordem eu tenho? 3 elevado a 1. De 4 variáveis, 4 elevado a 1, tá certo? É assim que a gente faz o cálculo para saber quantas derivadas de primeira ordem a gente tem. E de segunda ordem, que cálculo a gente faz? Vai ficar o quê? A quantidade de variáveis elevado a ordem da derivada. Então, se a segunda, elevado a 2. Se eu tenho 3 variáveis, 3 elevado a 2. 4 variáveis, 4 elevado a 2 e assim sucessivamente, tá? Então vamos ver quais são as variáveis que eu tenho aí, as derivadas que eu tenho, né? Então, para uma função de duas variáveis, terei 2 elevado a 2, que são 4 derivadas. Então vai ficar o quê? Ó? Eu vou pegar a primeira derivada e vou derivar de novo. Então eu vou pegar a derivada com relação a x e a y, que são as duas primeiras. Vou derivar a primeira em relação a x mais uma vez. Então como é que fica? Ó? Então vai ficar derivada segunda de f, aqui é dx, né? E a gente escreve como dx quadrado. Dx quadrado é para dizer que é dx. Ou a notação assim, ó, f de xx. Essa notação aqui, o primeiro índice representa a primeira derivada. O segundo índice, a segunda derivada e assim sucessivamente, tá? Agora aqui, ó. Então vai ficar o df dy, d dx. Então vai ficar assim, ó, derivada segunda de f, primeiro em relação a y, depois em relação a x, tá? Essa é a ordem que a gente usa nessa notação. Mas nesta notação aqui, quanto mais próximo está esse índice
da função quer dizer que a derivada foi feita primeiro. Então, ó, primeiro eu derivei em relação a y e depois em relação a x, tá? Que é o que foi feito aqui, ó. Primeiro em y, depois em x. Então, eu denoto como f de yx. Vamos ver agora as derivadas. Eu vou derivar as mesmas que estavam aqui, df dx, df dy, agora em relação a y, tá? Então, derivada em relação a y vai dar derivada segunda de f dy dx, ou denota assim, como f de x, y. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. E finalmente a última aí, né? Derivada segunda de f em relação a y, derivada, eu escrevo assim como d2f dy2, ou f de y. Uma coisa importante antes de eu continuar aí para de terceira ordem é o seguinte: derivadas cruzadas são iguais. O que são derivadas cruzadas aí para a nossa função, né? Como é que elas são? Como é que a gente faz a representação? Se a gente notar, a gente tinha primeiro, ó, eu tinha um df dy e depois eu derivei em relação a x, que a gente escreve assim, né? Como d2f dy dx, tá? Primeiro y, depois x. E a de baixo, eu fiz primeiro a derivada em relação a x, depois em relação a y. Então ficou assim, né? É claro que a ordem com que as derivadas foram feitas foi diferente. Entretanto, eu derivei a função de cima uma vez em relação a y e outra vez em relação a x. E a de baixo, derivei uma vez em relação a x, depois em relação a y. Então, tem um teorema que diz o seguinte: se f for duas vezes derivável continuamente, tá? Então, d2f dy dx é igual a d2f dx dy, tá? Ou seja, não importa a ordem que você faça a derivada, você pode derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y, ou derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x, quer dizer que as derivadas são iguais, tá? Então, se a função admitir as derivadas segundas, de modo contínuo aí, então as derivadas, primeiro em relação a x, depois em relação a y, são iguais. Isso se estende para derivadas de ordem mais alta ainda, tá? Derivadas de terceira ordem, quarta ordem, assim sucessivamente, tá? A hora que aparecer ali as derivadas de ordem mais alta do que 2, eu comento isso aí, tá? Mas é válido também, tá? Bom, como é que acontece uma função de 3, de terceira ordem? Desculpa, para terceira ordem, vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a 3, tá? Porque é a quantidade de variáveis e aqui é a ordem da derivada. São 8 derivadas, tá? Você fala, professor, e se eu tivesse 3 variáveis? Seria 3 elevado ao cubo. 4 variáveis, 4 elevado ao cubo. Dá trabalho, né? 3 elevado ao cubo dá 27. 4 elevado ao cubo dá 64. Imagina por 64 derivadas aqui, tá? Fica um absurdo. Então você vê que cresce muito rapidamente, né? Com 5 variáveis. Seria 5 elevado ao cubo, tá? Que é o número grandão, que é 225. Cresce muito rapidamente. Bom, mas vamos lá para ver essas 8 derivadas aí. Então, como é que vai ficar as 8 derivadas? Primeiro, para não perder a conta aí, né? Eu vou derivar em relação a x, todas as segundas derivadas, eu tenho 4 segundas derivadas, e depois eu vou derivar todas elas em relação a y, mais 4 segundas derivadas. É fácil de ver, né, por que isso cresce desse jeito, né? Se eu tinha 2, porque uma em relação a x e uma em relação a y. Depois, cada uma delas eu vou derivar duas vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2. Depois eu tenho 4. Então, depois, para a terceira ordem, cada uma delas eu vou derivar duas vezes. Então, são 4 vezes 2, que dá 8. E assim sucessivamente, né? Então, vai crescendo deste jeito aí. Bom, como é que fica a terceira ordem? Então, eu vou pegar d2f dx2, derivar em relação a x.
d2f dx dy em relação a x, d2f dy dx em relação a x, d2f dy2 em relação a x. Então vai ficar aqui, ó, derivada terceira dx ao cubo. Ou a gente denota assim, f de x, x. Derivando em relação a x de novo e a x de novo. Aqui, ó, derivada terceira de f dy dx. Então, é dy dx. Dx a gente pode escrever como dx quadrado, tá certo? Até pôr o quadrado aqui, ó, para indicar que o quadrado está em relação a x. A notação fica melhor assim, ó. dx2, olha lá. Em relação a dy também. Como é que a gente denota isso aqui na forma correta? Agora a ordem aqui está errada, né? Primeiro em relação a y, ó, primeiro y, depois x de novo, tá? Então fica f de y, x. Primeiro em relação a x, depois em relação, desculpa, primeiro em relação a y, depois em relação a x, depois em relação a x de novo. E essa aqui, derivada segunda de f dy dx, derivar mais uma vez em relação a x, vai dar derivada terceira dx dy dx. Ou a gente escreve como f de x, y, x. Primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a x de novo. E a outra aí, né? Derivada segunda de f em relação a y, duas vezes, né? Quando eu derivo em relação a x, vai dar a derivada terceira de f dy é 2, né? Para indicar que a derivada segunda em relação a y e uma em relação a x. Então vai ficar f de y e depois derivei em relação a x. Todas as derivadas anteriores agora derivando em relação a y, as mesmas. Então vai ficar o quê? F de derivada segunda, terceira de f dx2 dy, ou seja, f de x, y. Derivada segunda dy, dx, dy. Então vai ficar derivada terceira de f dy, dx, dy, que a gente denota como f de y, x, y. A próxima aí vai dar o quê? Aplicando essa derivada, que é 3, né? Para indicar que a derivada é terceira, tá? Então vai ficar a derivada terceira de f dx dy duas vezes. Ó, o 2 eu vou pôr em cima do y. dy duas vezes, tá? Ou também uma outra notação, f de x, y. E finalmente a última aí, tá? Derivada segunda dy2 aplicado a y de novo, vai dar derivada terceira de f em relação a y, três vezes, ou seja, f de y. Voltando lá naquele conceito que a gente tinha com derivadas cruzadas, eu vou dar um exemplo aqui de novo. Ó. Se você notar, você percebe que você tem o seguinte, ó. Eu vou usar a notação, aquela notação, essa aqui, ó. F de x, y. Isso aqui é derivada terceira de f. Primeiro em relação a x, depois em relação a x, depois em relação a y, né? Vai ficar assim, ó. Dx 2 dy. E essa aqui, f de x, yx. Bom, visualmente aqui, o que a gente está fazendo? Primeiro eu estou derivando em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a x de novo. E a de cima eu derivei em relação a x e depois em relação a y. A quantidade de derivadas que eu fiz em relação a x, aqui foi duas, e uma em relação a y. De baixo, eu derivei duas vezes em relação a x, uma ordem diferente da de cima, e uma vez em relação a y, tá? Essa derivada aqui e essa derivada aqui, se a f admitir terceiras derivadas contínuas, elas são iguais. Então, f de x, xy é igual a f de x, yx, tá? Vale também, por exemplo, ó, f de y, yx, isso aqui é igual a f de yx, y,
que é igual a f de x, y, y. Tá? Todas são iguais, ó. Aqui tem mais uma igual ainda, né? F de y, x igual, tá? Então, estas derivadas aqui, o que importa é o quê? Não é a ordem que você faz a derivada, é a quantidade de derivadas que você faz em relação à variável. Aqui eu fiz duas em relação a x, ó. Todas delas, duas em relação a x e uma em relação a y. Não importa a ordem. Aqui, ó, duas em relação a y e uma em relação a x. Não importa a ordem. Então, essas três aqui são iguais. Tá? E derivada de quarta ordem? É claro que eu não vou ficar fazendo a conta, mas vamos ver quanto que a gente tem. No caso de quarta ordem, eu teria 2 elevado a 4, que dá 16 derivadas. Não vou colocar, né? Se fosse 3 variáveis, x, y, z, seria 3 elevado a 4, que dá quanto? 81, imagina? Colocar 81 derivadas de quarta ordem aí da função, né? Dá bastante, né? Então, para a função de duas variáveis, vai ficar 2 elevado a n, se eu estiver calculando a enésima derivada, tá? Para uma função de três variáveis, como eu comentei, para a primeira ordem, aqui eu teria três derivadas, ó, uma em relação a x, que eu denoto desse jeito aqui, é df dx, ou fx, também é uma outra forma de denotar, df dy, fy, df dz ou fz. Derivada segunda, de segunda ordem, eu teria 3 elevado ao quadrado, que é 9 derivadas, tá? Então, eu vou pegar cada uma daquelas derivadas, em relação a x, em relação a y, em relação a z, vou derivar em relação a x, olha você ver como é que vai ficar. Ó, derivada segunda de f em relação a x2, derivada segunda de f primeiro em relação a y, depois em relação a x, primeiro em relação a z, depois em relação a x. A gente denota ou assim, duas em relação a x, ou assim, né? Primeiro em relação a y, depois em relação a x. Essa aqui é a primeira, segunda. Primeira, segunda. E vale a mesma coisa que para as de baixo aí, ó. Em relação a y e para z, dá uma coisa bastante similar. Tá bem? Vale que as derivadas cruzadas são iguais? Vale também, tá? Por exemplo, o que vai acontecer aqui? Se você olhar aí no cálculo, o que a gente teria neste caso? Aqui, ó, estou derivando uma relação a y e depois em relação a x. Então, teria d2f dy dx igual a d2f dx dy, tá? Essas duas são iguais. Então, se a função admitir segunda derivadas contínuas, derivadas cruzadas são iguais. Ou seja, não importa em qual ordem que você faça a derivada em relação a determinada variável. O que importa é o quê? É a quantidade de derivadas que você faz em relação àquela variável. Se você fez 5 derivadas em relação a x e uma em relação a y, qualquer outra derivada que tem 5 em relação a x e uma em relação a y, não importa a ordem, todas as derivadas são iguais, tá? Bom, então aqui nesse caso, para a terceira ordem, eu teria 3 elevado ao cubo, que daria o quê? 27. 3 elevado ao cubo dá 27. De quarta ordem, daria 3 elevado a 4, que dá 81, e assim sucessivamente. Se eu tenho para uma função agora, um caso geral mesmo, né? Uma função de Rn em R. Como é que é a notação de uma função desse tipo? É f de x1, x2 até xn. Vou colocar aqui? Não, mas vou só dar uma ideia, tá? Quantas derivadas de primeira ordem a gente tem? N, porque é a quantidade de variáveis. De segunda ordem, n elevado ao quadrado. Então, imagina se tivesse 10 variáveis, seria 10 elevado ao quadrado, daria 100. Tá? Terceira ordem, n ao cubo. Se fosse 10, ó, 10 elevado ao cubo. Daria quanto? Daria 1000. Tá? Muito, né? Cresce muito rapidamente. Quarta ordem,
n elevado à quarta. Seria 10.000. Tá? E assim sucessivamente, né? Vamos fazer um exemplo aí, para a gente identificar como é que a gente faz isso aí fazendo o cálculo, né? Ó, vou calcular a derivada segunda de x2y mais cosseno de xy. Moleza de fazer essa conta aí, né? Deixa eu pôr uma página a mais. Então vai ficar a derivada segunda de f de quem? X quadrado y mais cosseno de xy. Bom, eu indico fazer o seguinte, ó. O que é isso? Essa derivada é t dx de t dx. Então, primeiro a gente calcula a derivada em relação a x da função. Depois a gente vai lá e calcula a derivada em relação a x de novo, tá? Então, vamos fazer primeiro essa. Depois a gente volta aqui dentro com o resultado e calcula mais uma vez a derivada em relação a x. Então, vai ficar, vamos lá. Então, vai ficar d dx de x quadrado y mais cosseno de xy. Derivada da soma igual à soma das derivadas. Cosseno de xy. Beleza. Estou derivando parcialmente em relação a x. Então, tudo que não depender de x é o que? É constante. Então, por exemplo, aqui neste cálculo, o que acontece? O y pode sair para fora. Então, vai ficar y d dx de x quadrado mais... E aqui eu vou aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque dentro eu tenho uma função que é o cosseno de xy. Tá bem? Ó, então, você tem uma função composta com outra função. Tá? Uma outra forma, né, da gente fazer a derivação da função composta, e funciona também, é o seguinte. Uma coisa que ajuda, já vou fazer aqui no rascunho aqui a continha, quer ver? Ó? Deixa eu deixar um espaço aqui. Então, vou calcular, vou fazer embaixo aqui, peraí. Fazer a conta aqui embaixo. Ó, eu quero calcular o d dx de cosseno de xy. Uma forma aqui que ajuda na hora da gente fazer a derivação é o seguinte. Quem que está dentro da função cosseno? É x vezes y, não é isso? Então, eu vou escrever essa derivada assim, ó, como d cosseno de xy. Opa. Deixa eu apagar aqui, só um segundo. Deixa eu colocar mais para cá. Então, vai ficar, ó, d dx de cosseno de xy. Vai ficar o quê? Quem que está dentro da função cosseno? É o x vezes y, tá? Então, vai ficar assim, ó. Fica d dxy, que é a função que está aqui dentro, aplicado a cosseno de xy, vezes d dx de xy. A grosso modo, isso é uma outra forma de representar a derivada da função composta. Tá? O que você está fazendo? Você está pegando a função que estava aqui dentro, tá bem? E colocando a derivação do lado de fora. Se você olhar aqui, ó, isso aqui e isso aqui é igual, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A derivada de cosseno de xy em relação a xy, isso aqui vai dar o quê? Seno de xy, menos seno de xy, né? E aqui a derivada disso aqui em relação a y é fácil porque o y sai para fora, vai ficar o d dx de x. A derivada disso em relação a x vai dar quanto? Vai dar 1, tá? Então, isso aqui vai ficar menos seno de xy vezes y, tá? Essa é a derivada de cosseno de xy em relação a x. Isso é uma forma de fazer, tá? Usando a função composta. A grosso modo, o que eu estou fazendo? Estou aplicando a fórmula da seguinte forma, ó. d dx de f composta com uma g de xy. Então, o que a gente está fazendo aqui? Então, a gente está fazendo o ddf de g de xy, ó, vezes
dg dx. Então, o que efetivamente a gente está calculando? Eu estou calculando a derivada da função f só, tá? E aqui eu estou calculando a derivada do argumento de dentro da função f. Então, essa é uma outra forma de fazer a regra da função composta, né? Então, só estou colocando aqui porque muita gente às vezes viu a derivada desse jeito. Se quiser fazer assim, não tem problema, tá? Bom, então, como é que vai dar essa derivada aqui? Então, a derivada disso aqui vai ficar menos, né? Calculei ele no rascunho. Menos seno de xy vezes y. E essa derivada aqui, né? Vai ficar o quê? A derivada de x quadrado em relação a x vai dar 2x. Então, fica 2xy menos seno de xy. Acabei? Não. Essa ainda é a primeira derivada da função. Eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular a segunda derivada da função. Tá? Deixa eu apagar aqui. A rascunha a gente apaga, omite, remove, para poder fazer a conta necessária aí. Agora eu quero calcular mais uma vez, tá? Então a derivada segunda de x quadrado y cosseno de xy é d dx de d dx de x quadrado y mais cosseno de xy. Essa derivada eu acabei de fazer até aqui em cima, eu coloco aqui. Então vai ficar 2xy menos seno de xy em relação a x. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então o 2 sai para fora, o y também, já vou colocar aqui, né? Então fica d dx em relação a x, essa derivada é 1, menos d dx seno de xy, e o y sai para fora aqui também, tá? Porque o y é constante em relação a x. Então aqui vai ficar 2y menos y. E agora esta aqui, né? Como é que vai dar essa derivada? Lembra como é que a gente faz? A gente, a princípio, esquece quem está aqui dentro, tá? Em algum momento a gente esquece quem está aqui dentro. Calcula a derivada só da função seno, tá? Então vai ficar a derivada do seno, então isso aqui vai ficar assim. A regra da cadeia é assim, né? Se eu tenho d dx de f de g de xy, vai ficar o quê? O f' avaliado em g de xy vezes o dg dx, tá? Então, quem é o f? O f é a função mais externa. Quem é a g? A g é a função que está aqui dentro. Então, o f é isso, o seno de x, o seno, e o g é o xy. Então, isso aqui vai dar o quê? Então, inicialmente eu esqueço quem está aqui dentro, tá certo? Eu calculo só a derivada do seno é cosseno. Agora eu coloco quem está aqui dentro, que é xy, vezes a derivada de quem está aqui dentro em relação à variável x. Tá? Então fica 2y menos y. A derivada de xy em relação a y, o y vem para fora, né? Então, quando esse y vier para fora, vai juntar com esse, vai ficar o quadrado. Cosseno de xy. E a derivada de x em relação a x dá 1, portanto, a derivada segunda da função dá 2y menos y quadrado, cosseno de xy. Vamos para a próxima. Derivada segunda de z e depois em relação a y desta função aqui, ó. Xyz ao quadrado mais x quadrado yz. Tá bom? Então vamos lá. A próxima é derivada segunda. Mas para copiar, né? O que eu copiar. Copiar essa função, levar ela para baixo. E vamos fazer o cálculo aí. Pronto, vamos lá. Então,
Ó, primeiro derivando em relação a z, depois em relação a y. Lembrando que a ordem não importa, tá? Como a função admite a derivada, se você derivar primeiro em relação a z, depois em relação a y, ou derivar primeiro em relação a y, depois em relação a z, a resposta tem que dar a mesma, tá? A ordem aí não importa. O que importa é a quantidade de derivadas que você faz em relação àquela variável específica. Vou seguir a ordem aí por um motivo didático, né? Mas tanto faz a ordem primeiro em relação a z, depois em relação a y, ou primeiro em relação a y, depois em relação a z, não faz diferença, tá? Então, por isso que você não precisa se preocupar muito se você, será qual é a ordem? A ordem não é importante, o importante é a quantidade de derivadas em relação àquela variável, tá? Então, primeiro em relação a z, então vamos fazer primeiro aí, ó, o d dz de x yz ao quadrado mais x quadrado yz. Então, quanto que dá essa derivada? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, fica d dz de x yz ao quadrado mais d dz de x quadrado yz. Tiro para fora que dá para tirar. O que dá para tirar? Dá para tirar o x, porque aqui é em relação a z, né? Então o x é constante, o y é constante também. Então fica xy, d dz de z ao quadrado mais, ó, tiro para fora o x quadrado, tiro o y, fica d dz de z. Isso aqui é 1, porque a derivada de z em relação a z é 1, e a derivada de z em relação de z ao quadrado em relação a z vai dar 2z. Então, isso aqui vai dar 2z. Então, vai ficar 2xyz mais x quadrado y. Essa em relação a z. Agora, eu vou derivar uma vez em relação a y. Então, vem aqui agora, ó, d dy de d dz de x yz ao quadrado mais x quadrado yz, que vai dar d dy de 2xyz mais x quadrado y, derivada da soma igual à soma das derivadas. Vou derivar cada uma delas separadamente, né? Essa em relação a y. O 2 sai para fora, o x sai para fora, o z sai para fora. Então, fica 2xz dy em relação a y. Isso dá 1. Mas, aqui também, né? O x quadrado sai para fora, fica o d dy em relação a y. Isso aqui também é 1. Portanto, nos sobra 2xz mais x quadrado. Essa é a derivada em relação a y, a z, depois em relação a y. Tá aqui. E, finalmente, o último exemplo aí, tá? Um exemplo bem simples também. Cadê? Aqui é a derivada segunda em relação a y. Então, eu derivo em relação a y, depois eu derivo de novo. Olha esse caso aqui, que fácil que vai ficar, tá? Cadê? Vamos fazer aqui. Ó, essa é a letra C. Vai ficar molezinha de fazer a conta aí, ó. Letra C. Por que vai ficar molezinha de fazer a conta? Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar o d dy de d dy. Primeiro, eu derivo em relação a y. Então, tudo que não depender de y, eu tiro para fora. Então, vou tirar para fora o x, vou tirar para fora o z, vai ficar o d dy em relação a y. Ó, tô aplicando primeiro a derivada que está entre parênteses aqui, tá? Quanto que a derivada de y em relação a y? É 1. Então, sobrou aqui pra gente o d dy de xz. Pergunta, tem y aqui? Não, acabou. Só tem x e z. Portanto, como não tem mais y, x é constante, z é constante, a derivada dá quanto? Dá 0. Tá bem? Então é isso.